Por que primeiro fazer uma consulta de avaliação para depois se fazer a consulta de intervenção? Essa é uma pergunta também muito frequente aqui no meu dia a dia. Muitas pessoas agendam conosco para fazer o tratamento de canal e, claro, é natural e muitas vezes cheguem aqui já na ânsia de querer resolver, já querem fazer a intervenção. Mas eu sempre digo que assim, tudo que vai ser feito primeiro precisa ser ensaiado e planejado. Aqui na Clínica Núcleo Endo, um dos nossos valores principais é o cuidado em relação à execução dos procedimentos. Hoje em dia, o procedimento endodôntico, a gente tem uma compreensão sobre ele de que existe uma profunda relação entre as questões relativas ao tratamento de canal e inclusive a saúde geral, a saúde global do indivíduo. Na nossa consulta de avaliação, a gente não vai procurar levantar só as questões relativas ao tratamento do dente em si, a condição inicial do dente, qual é a solução que a gente tem para oferecer e explicar isso de uma maneira que o nosso paciente consiga entender quais são os recursos que existem e quais as consequências de cada uma das opções que nós vamos oferecer. Também é nosso objetivo nessa consulta de avaliação fazer um levantamento da história médica e do estado médico atual desse paciente. Se ele eventualmente tem algum outro tipo de distúrbio, algum outro tipo de condição na sua saúde geral, se eventualmente ele faz uso de algum tipo de medicamento, porque existem interações medicamentosas que podem inclusive prejudicar ou eventualmente podem criar algum tipo de complicação para o atendimento. E a gente inclusive costuma fazer também levantamentos acerca de tratamentos prévios que eventualmente o paciente possa estar fazendo ou tenha sido submetido recentemente. Volta e meia a gente tem aqui pacientes que tiveram experiência no passado com radioterapia, com quimioterapia, ou então que fazem uso de algum medicamento relacionado, por exemplo, para osteoporose ou para conter metástase de tumores, etc. Então a gente precisa de um levantamento bastante apurado de qual é a condição sistêmica atual desse paciente e qual é o uso medicamentoso que esse paciente eventualmente tem. Depois que a gente consegue levantar tudo isso aí, é onde a gente parte propriamente dito para a consulta de exame, onde a gente vai fazer o exame local, vai identificar a causa original, vai entender o que está acontecendo, relacionar isso com possivelmente os sintomas e os sinais clínicos que o paciente demonstra, né, que está sentindo e percebendo, e depois nós vamos sentar e eventualmente até nós vamos fazer pedido de exames complementares, como é o caso da tomografia, que é uma ferramenta muito valiosa para o planejamento dos casos de tratamento de canal. Não só para a gente planejar, mas também para ajudar a gente a entender, fazer um diagnóstico, caso não seja um diagnóstico tão simples de ser feito meramente numa consulta. Então existem diversos recursos e existem diversas etapas que a gente precisa cumprir para que a gente consiga, no final de tudo, entender realmente o problema, entender quais são as soluções que a gente tem para oferecer e, mais ainda, apresentar para o nosso cliente todas essas questões numa linguagem que seja possível dele compreender, porque aqui a gente entende que ele também é parte da solução. Não é uma decisão imposta do profissional de saúde para o paciente. A coisa precisa ser construída de uma maneira que haja um consenso, que haja um compromisso de ambas as partes. E o paciente tem sim o seu direito de decidir por uma solução ou por outra solução, dependendo daquilo que ele entende, né? Do que ele entendeu da questão. Então, essa conversa é uma conversa que ela precisa ser feita de uma maneira tranquila, de uma maneira calma, de uma maneira harmônica e óbvio que a gente precisa de um tempo não só para desenvolver essas etapas todas, mas também para criar uma situação de abertura onde o paciente se sinta à vontade para colocar as suas dúvidas, as suas dificuldades, os seus anseios, porque esse é o nosso objetivo maior: restabelecer saúde, restabelecer função, devolver estética e, obviamente, atender ao anseio do nosso cliente. Se você está experimentando alguma situação relativa não só ao tratamento de canal, mas ao tratamento odontológico em geral, nós aqui na Núcleo Endo, nós temos exatamente como valor, identificar de uma maneira apurada qual é o anseio do nosso cliente
E o que a gente pode fazer para tornar a experiência ao tratamento odontológico a melhor possível, a menos desconfortável, uma experiência extremamente diferente e agradável, que você atribua um novo significado ao que é cuidar de si, cuidar da sua saúde bucal. Se você se interessou, marque uma consulta com um dos profissionais da nossa equipe, que vai ser um prazer te receber aqui.